Olá a todos, então bem-vindos ao canal da Edboard Games. Hoje para vos explicar este Cube Express. Ele é um dos mais recentes jogos de Orlando SA, de 2 a 4 jogadores com uma duração aproximada de 40 a 80 minutos e está a ser distribuído pela Spiel Fable, a quem eu agradeço por me ter fornecido uma cópia do jogo para que este vídeo fosse possível. Antes de avançarmos para o vídeo, se vocês quiserem continuar a acompanhar aqui o canal da Edboard Games, subscrevam o canal e deixem também o vosso gosto. E se quiserem, deixem também um comentário relativamente ao jogo. E agora, sem mais demora, vamos começar a falar deste Cube Express. Vamos a falar deste Cube Express. No jogo Cube Express, vocês estão no século XIX e são magnatas das ferrovias. E durante o jogo vocês vão criar novos caminhos de ferro, vão criar novas estações de ferrovias, vão expandir cidades, vão transportar passageiros e recursos, vão tentar valorizar o vosso mercado de ações para tentarem ser o jogador com mais pontos no fim da partida. A particularidade do Cube Express é que um cubo pode representar diferentes coisas em diferentes momentos do jogo. Pode ser dinheiro, pode ser recursos, pode ser passageiros, pode ser as próprias fábricas e vão ser utilizados também para colocarem nos diferentes objetivos. Vamos então entrar em mais pormenor no jogo. Já tenho aqui o jogo preparado para 2 jogadores e eu só deixei o tabuleiro de um jogador visível para que vocês aí consigam perceber melhor a explicação, mas depois, como é habitual, eu vou fazer a jogabilidade e na jogabilidade eu vou introduzir já um segundo jogador para vocês terem a percepção de como é que o jogo funciona. Para vocês fazerem a preparação, colocam este tabuleiro para o lado correspondente ao número de jogadores voltado para cima, neste caso 2 têm que pôr aqui, depois selecionam 4 objetivos e colocam ali em cima. Como estamos a partida para 2 jogadores, devem colocar 3 cubos de uma cor que não esteja em jogo ali em cada um dos objetivos. De seguida, o que vais fazer é encontrar as peças iniciais. São as peças que têm um asterisco aqui no centro. Mesmo numa partida para 2 jogadores, fazes entrar todas as peças iniciais, ou seja, as peças das cores dos jogadores que não estão em jogo vão também fazer parte do jogo. E colocas numa disposição semelhante a esta. Depois, cada jogador escolhe uma cor, recolhe o tabuleiro dessa mesma cor e recolhe todos os componentes relativos também a essa cor. Vai colocar as estações nesta secção do seu tabuleiro, uma em cada uma destas casas, e a última estação vai ser colocada aqui na peça correspondente à sua cor. E vai fazer o mesmo com a locomotiva. Uma vem para aqui e a outra vem depois para aqui. Com os cubos, vai colocar quase todos aqui, exceto 2 que vai colocar nesta área aqui, que é a área dos dividendos, e vai colocar um em cada um destes espaços neste tabuleiro. Para finalizar, coloca um dos seus discos aqui. Agora, para preparares o baralho de peças, o que é que tu vais fazer? Vais retirar aquelas que não fazem parte do número dos jogadores e depois vais entregar 3 a cada jogador e por fim podes abrir 4 aqui nesta secção do tabuleiro. Podes colocar as fichas com o número 9 alguns na mesa de jogo, assim como o resto das fichas. Determinas quem é o primeiro jogador, dás a ele este marcador e a preparação está feita e tu podes começar a jogar. O jogo Cube Express é jogado em turnos alternados, a começar pelo primeiro jogador. O turno de cada jogador é composto por 3 passos. 2 deles são mandatórios e um é opcional. O primeiro, que é mandatório, é a expandir a ferrovia, ou seja, o jogador vai utilizar uma das suas peças e vai colocar aqui nesta secção, expandindo o caminho de ferro. O segundo passo, que é opcional, é mover a sua locomotiva aqui pelo caminho de ferro. E o terceiro e último passo, que é mandatório, é o jogador vir aqui e retirar uma nova peça e repor a sua mão novamente com 3 peças. Depois destes passos, o teu turno está terminado e será a vez do próximo jogador no sentido dos ponteiros do relógio. Vamos então começar por explicar, antes de entrar a fundo no turno de cada jogador, explicar a ação adicional que o jogador pode ter ao longo de todo o seu turno, que é converter recursos. Como eu já te expliquei, aqui no Cube Express, dependendo do sítio onde tens o teu cubo, ele vai representar diferentes coisas. E então, se eu tiver um cubo aqui, ele é carvão. Se tiver aqui é madeira, se tiver aqui é ferro e se tiver aqui é o meu dividendo, ou seja, dinheiro. E aqui é algo genérico. E algo importante é que existe um limite para o número de recursos máximo que tu podes ter de cada tipo, que está associado ao teu nível de tecnologia. E onde é que está o teu nível de tecnologia? Na parte superior do teu tabuleiro. Todos os jogadores começam com um limite de 3. À medida que vais construindo estações, o teu nível de tecnologia vai subindo e também o número de recursos máximos que tu podes ter. Tens aqui esta tabela para te recordar disso mesmo. O nível de tecnologia também vai ser importante para o número de casas que tu vais poder andar com a tua locomotiva, como vais ver mais adentro no vídeo. Por isso, é interessante, ao longo da partida, tu ires convertendo uns recursos nos outros. Por exemplo, se eu tiver 2 cubos aqui, tenho 2 de carvão. Se eu quiser converter carvão em madeira, eu vou seguir esta parte direita do meu tabuleiro. Significa que vou deslocar um cubo para aqui e outro cubo bem para a área genérica. Neste momento eu tenho uma madeira. Se mais adentro no jogo tivesse este cenário e quisesse ferro, eu poderia fazer
algo semelhante. Deslocava um cubo para aqui e o outro vinha para aqui. E agora tinha um de ferro. No entanto, também é possível fazer o sentido oposto, ou seja, ter dois de ferro, converter um em madeira e o outro vem aqui para a área dos dividendos. A mesma coisa para a madeira, posso converter madeira em carvão e o outro cubo vem para aqui. Uma última nota é que o carvão também vai ser importante para aumentar o número de casas que a tua locomotiva pode andar, como vais ver mais adiante neste vídeo. Então, a qualquer momento do seu turno, o jogador pode fazer a conversão de recursos como bem entender. Então vamos entrar em mais pormenor no turno de cada jogador. O primeiro turno é expandir a ferrovia. Então, para isso, o jogador vai selecionar uma das peças que tem na sua mão para colocar aqui. E antes de te mostrar quais é que são as regras de colocação, vamos conhecer em mais detalhe cada uma das peças. Estas são as fichas que vocês têm ao vosso dispor ao longo da partida. Todas as fichas têm algo em comum, é que têm uma ação central, aqui neste quadrado, que como vocês veem tem aqui um raiozinho. Isto significa que assim que vocês jogam esta peça, vocês vão executar essa ação. E depois, dependendo da peça que vocês estão a colocar, ela vai ter uma ação que vai ser ativada assim que vocês desloquem a vossa locomotiva para essa peça, que eu vou-te explicar mais adentro no vídeo. Algumas peças podem ter um ícone de casas aqui nos seus cantos, que vai ser importante para as regras de colocação. Algo que todas as peças têm também em comum é que todas elas são iguais na sua parte de trás e que quando tu vais colocar as peças, tu podes se colocar com a parte da frente ou então com a parte de trás. Conhecidas que são as peças, vamos então passar às regras de colocação das mesmas. Quando vais colocar uma peça, a primeira regra e a mais óbvia é que tu deves conseguir expandir o caminho de ferro e todos os cantos que têm um caminho de ferro devem se ligar a outros caminhos de ferro. Por exemplo, este espaço aqui não se liga a nenhum caminho de ferro, por isso não seria uma colocação válida. À medida que os jogadores vão colocando as suas peças, eles vão formando cidades, que são espaços que estão ligados entre si através de estradas e que ligam diferentes símbolos de casas entre si, mas também ligam estas casas às estações através dessa mesma estrada. Por exemplo, temos este exemplo aqui de uma cidade aqui que tem 3 casas. Temos outro exemplo aqui desta cidade que também tem 3 casas. E cada cidade só pode ter uma estação, o que significa que tu não podes colocar uma peça de forma a que unas duas cidades que já têm cada uma delas uma estação. Por exemplo, se um jogador quisesse colocar esta peça aqui, embora continuasse nas duas pontas o caminho de ferro, tu vês que juntaria esta cidade com esta cidade. E esta cidade agora teria 2 estações e isso não é válido. Cada cidade só pode ter no máximo uma estação. De resto, o jogador pode girar a peça a seu belo prazer, desde que cumpra as regras. Vamos explicar o que é que fazem as diferentes peças quando são colocadas. Vamos supor que o jogador azul queria colocar esta peça aqui. Isto é uma Production Facility. E a ação imediata que permite ao jogador fazer é retirar um cubo da sua área de dividendos, como está aqui indicado, e colocar nesta região aqui. Se o jogador colocasse esta peça aqui, que é uma fábrica, o ícone diz que o jogador ganha imediatamente uma madeira. Então vem aqui a esta zona de reserva e coloca aqui e tem agora uma madeira. Se o jogador, por exemplo, colocasse esta peça aqui, esta peça indica que o jogador vai receber 2 dividendos por cada peça a que esta peça esteja ligada. Neste caso só está ligada a uma peça, por isso o jogador iria receber 2 dividendos. Retira da sua reserva e coloca nesta secção do seu tabuleiro. Se o jogador colocar esta peça, ele pode de imediato construir uma estação. Se o jogador decidir construir uma estação, ela vai ter um custo. E o custo está indicado pelo nível de tecnologia. E o jogador vai ter que pagar esse custo, neste caso 3, em cubos. Os cubos podem vir de 2 zonas. Ou dos dividendos, ou então de passageiros. Eu já montei aqui um pequenino exemplo e neste caso vemos que esta estação tem um cubo do jogador verde e um cubo do jogador azul. Se o jogador quiser construir a sua estação neste local aqui, que tem um custo de 3, ele pode pagar tanto da sua área de dividendos como de passageiros. Se ele decidir pagar com os passageiros, ele retira primeiro os cubos dos adversários e os jogadores adversários recebem este cubo e colocam-no na sua área de dividendos. Só depois de ter descartado os cubos dos adversários é que o jogador pode utilizar os seus. E ele vai retirar os seus cubos, se tiver necessidade disso, só que eles não vêm para dividendos, eles vêm para a reserva. A outra opção, como eu disse, é pagar com os dividendos. Uma vez que não é muito benéfico fazer isso com os nossos passageiros, o jogador já pagou com um cubo de um passageiro, vai pagar 2, 3 e agora já pode construir
a sua estação. Algo importante é que para poderes utilizar os cubos dos outros passageiros, eles têm que estar numa estação que te pertença. Depois de o jogador ter colocado a peça, pode avançar agora para o segundo passo, que é mover a sua locomotiva, que é um passo opcional. No seu turno, o jogador pode então optar por mover a sua locomotiva e pode mover tantos espaços quanto o número de tecnologia, neste caso é 3. Se o jogador tiver as duas locomotivas em jogo, ele vai ter que dividir esse movimento pelas duas locomotivas. Algo também importante é que se o jogador tiver carvão, ele pode gastar esse mesmo carvão para andar mais uma casa com uma ou outra locomotiva. Sempre que o jogador passa com a sua locomotiva de uma peça para a outra, isto conta como um movimento. O jogador não é obrigado a utilizar todos os movimentos e, à medida que o jogador vai deslocando a sua locomotiva, ele vai passando pelas diferentes peças. Cada peça tem uma ação que vai ser desencadeada à passagem da locomotiva. Algo importante no movimento é que duas locomotivas podem estar na mesma linha. Começando pela peça central, não tem muito o que saber. A peça central dá sempre um carvão, sempre que a tua locomotiva passa por lá. Vamos começar a explicar esta Production Facility. O que ela permite o jogador fazer é adquirir imediatamente o recurso que está inscrito ali. Neste caso seria ferro. Mas há aqui uma nuance, é que se esta Production Facility pertencer a um adversário, sempre que tu passas lá com a tua locomotiva e recebes o recurso indicado, vais deslocar uma casa para a frente, o disco aqui no mercado de ações. Já te vou falar do mercado mais adentro no vídeo. Quando o jogador passa com a sua locomotiva por uma fábrica, ele vai poder fazer a entrega. E para fazer a entrega, ele tem de cumprir, ou tem de ter os recursos que estão indicados aqui. Neste caso, 2 ferros e um carvão. Neste caso, este jogador tem, por isso ele vai optar por fazer a entrega. Quando fazes a entrega, um dos cubos vem para um destes quadrados. Se fores o primeiro a fazer a entrega, colocas o cubo aqui. Os restantes jogadores passam a colocar o seu cubo aqui. Cada um destes cubos tem aqui um número indicado, que são os pontos que vais receber no fim da partida. O outro cubo vai para a tua área de dividendo. E o terceiro e último cubo vai para um dos objetivos à tua escolha. Algo que também vai acontecer, que sempre que o jogador faz uma entrega a uma fábrica, se for o primeiro a fazer a entrega nessa fábrica, como está aqui indicado, vai mover o seu disco 2 casas. Todos os restantes jogadores que façam a mesma entrega para a mesma fábrica só vão avançar um espaço. Algo importante é que quando tu moves o teu disco neste mercado de ações, sempre que passas um cubo, retiras este cubo e colocas na tua área de dividendos. Quando um jogador desloca a sua locomotiva e passa por uma estação, se houver um sítio disponível, ele pode vir à sua reserva e retirar um cubo e colocar numa das casas disponíveis que ligam a essa estação. E estas são as ações que tu podes desencadear à medida que a tua locomotiva passa. Outra coisa que tu podes fazer é construir a tua segunda locomotiva. Para isso, tu tens de ter os recursos que estão indicados aqui. Neste caso, ferro e carvão. E assim podes colocar a tua segunda locomotiva. Deves colocar a tua locomotiva sempre num sítio que tenha uma estação tua. E agora vou-te explicar como é que funciona aqui este mercado de ações. A qualquer momento do teu turno, tu podes decidir vender uma das tuas ações. Para isso, deslocas o disco para uma casa à esquerda. Isso permite-te ir à tua reserva e adquirir mais um dividendo. Depois do jogador ter movido a sua locomotiva, está na altura de entrar no terceiro e último passo do seu turno, que é mandatório, e que consiste em retirar uma destas peças aqui em baixo. O jogador vem aqui e simplesmente retira a peça que mais lhe convier. No entanto, há aqui um pequenino senão. Se o jogador tiver dividendos aqui nesta sua área, ele pode colocar um dos seus cubos no objetivo que está associado a esta coluna. Neste caso seria este aqui. Os objetivos são importantes porque dão pontos no fim da partida. No entanto, não estás obrigado a colocar um cubo, mesmo que tenhas dividendo. Por fim, retiras uma peça daqui, repões o mercado e agora será a vez do próximo jogador no sentido dos ponteiros do relógio. O jogo processa desta forma até que uma de 3 situações aconteça. Até ao momento em que a pilha de fichas de caminho se esgote e nesse momento os jogadores terminam essa ronda tomando os seus turnos, mas sem retirar fichas aqui do mercado. Isto significa que também não podem colocar cubos nas cartas de objetivo. A outra forma é um jogador alcançar a casa 9 no seu mercado de ações e esse jogador recebe uma ficha com o número 9 e vão então terminar essa ronda, garantindo que todos os jogadores têm o mesmo número de turnos. Se ainda houver algum jogador que também consiga alcançar o topo do mercado, recebe também a ficha com o número 9. E a última forma é construir a sua última estação. Se um jogador conseguir fazer isto, o fim do jogo também é despletado, esse jogador recebe a ficha com o número 9. Se ainda houver jogadores que também consigam construir
recebem também uma ficha com o número 9. Terminas essa ronda, garantindo que todos os jogadores têm o mesmo número de turnos, e depois avanças para a pontuação final. Então, para vos explicar a pontuação final, eu preparei aqui um pequenino cenário hipotético. A primeira coisa que tu vais pontuar são as cartas de objetivo. Para isso, tu vens a cada objetivo e vais ver em primeiro lugar se os jogadores que têm lá cubos se completaram esse objetivo. Depois passas para o segundo passo, que é: dos jogadores que cumpriram o objetivo e que têm lá cubos, quais são os jogadores que têm mais cubos? Todos os jogadores que cumpriram o objetivo, mas são aqueles que têm menos cubos, vão multiplicar por 2 todos os cubos que têm lá. Neste caso aqui, estes cubos amarelos representam um jogador virtual, mas se tivéssemos uma partida em que o jogador amarelo fosse um jogador real e tivesse cumprido o objetivo, ele teria multiplicado 3 por 3, dava 9 pontos. E o jogador verde, se tivesse completado o seu objetivo, seria 2 vezes 2, que dava 4. E fazes isto para todos os objetivos. Depois vais contabilizar um ponto de vitória por cada passageiro teu que ainda tenhas no tabuleiro de jogo, independentemente a quem pertence a estação. Neste caso, 2 pontos de vitória para o jogador azul. Depois vais contabilizar a pontuação que tens por teres feito entrega nas fábricas. Neste caso, este jogador tinha feito uma entrega aqui 5 pontos, o jogador verde 3 pontos. E depois vamos contabilizar os pontos dados pelas vossas estações. Cada estação vale tantos pontos quanto o número de casas que tenha nessa cidade, vezes 3. Neste caso, vamos contabilizar os pontos dados por esta estação verde. Existem 3 casas, vezes 3, 9. 9 pontos que vale esta estação. E vais retirando as estações e vais contabilizando os pontos à medida que as vais retirando. Depois somas ainda os pontos onde está o teu disco aqui na tabela de ações. Neste caso, o jogador azul somava mais 9 pontos. E este jogador somava 2 pontos. Somas ainda um ponto de vitória por cada cubo teu que esteja na tua área de dividendos. Neste caso, o jogador azul somava 3 pontos. E por fim, 9 pontos por cada ficha que tenhas conseguido alcançar. Somas tudo e o jogador com mais pontos vence o jogo. Em caso de empate, o jogador que construiu mais estações vence. Se ainda assim houver empate, o jogador que tem o seu disco mais avançado no mercado de ações ganha. Se ainda assim houver empate, os jogadores partilham a vitória. E é assim que vocês jogam Cube Express. Eu vou então preparar tudo novamente para vos fazer uma pequenina gameplay para vocês terem a percepção de como é que o jogo funciona. Já tenho aqui o jogo preparado para 2 jogadores, já temos aqui o jogador verde, está tudo pronto para começar a jogar. Vamos começar então com o jogador azul. É importante começar com recursos, por isso ele vai colocar esta fábrica aqui, neste local, e tem direito a receber de imediato um ferro. Agora ele vai mover a sua locomotiva e o máximo é 3 casas. E ele vai fazer 1, 2. Passou aqui, recebe um carvão. Passou aqui, vai colocar um passageiro. E ele vai querer agora, na sua última fase, retirar esta peça para a sua mão. Embora o jogador tenha dividendos, ele não vai querer colocar o cubo ali, porque diz que o jogador tem que ter 5 entregas de madeira. Ainda não o fez. E tem de fazer 3 entregas para fábricas. Aqui tem que ter o valor de 5 ou mais no mercado de ações. E as cidades onde o jogador tem as suas estações têm que ter 3 ou mais casas. Vamos retirar aqui uma peça. E agora é a vez do jogador verde. Ele vai colocar esta peça aqui. E vai poder construir já uma estação. A estação custa-lhe 3. Ele vai descartar o cubo do jogador azul. Vai descartar estes 2 cubos. 3. E agora já pode construir aqui a estação. E ele vai fazer 2 movimentos e vai receber um carvão e vai colocar um dos seus cubos nesta estação. E ele vai querer retirar esta sua peça. Não tem dividendos, por isso não pode colocar nenhum cubo ali. O seu turno está terminado. Vamos pôr aqui uma peça e agora é a vez do jogador azul. Ele vai decidir colocar esta sua peça aqui. Vai colocar um dos seus dividendos aqui. E agora vai andar 2 casas. 1, 2. Vai colocar um passageiro aqui e vai receber mais um ferro. Ele vai retirar esta fábrica aqui e vai colocar um dos seus dividendos, vai colocar aqui. Ele aposta que vai conseguir ter ali 5 ou mais. E agora é a vez do jogador verde. Ele vai colocar esta peça aqui. Como não tem dividendos, ele não pode colocar nenhum cubo ali. E agora ele vai deslocar a sua locomotiva. Ele vai deslocar uma casa para aqui, 2, 3 e vai receber 2 de carvão e vai retirar esta peça aqui, eles são praticamente todos iguais.
E agora vamos repor. E vou fazer só mais uma ronda, porque eu acho que a partir daqui vocês já perceberam como é que o jogo flui. Eu vou colocar esta peça aqui, que me dá uma madeira. E eu agora, antes de andar com o meu comboio, eu vou converter este ferro em madeira. E agora vou andar para aqui. E agora eu tenho 2 madeiras e um carvão e vou fazer a entrega aqui. Um cubo vem para aqui, o outro vem para a minha área de dividendos e o outro vai para um objetivo que eu queira. E vou para este aqui, porque já fiz entrega de 2 madeiras, fazer 5 ou mais não deve ser muito mais do que isto. Vou retirar uma peça, vamos reabastecer aqui o mercado e agora é a vez do próximo jogador, que será este jogador aqui, e ele precisa urgentemente de dividendos. Ele não tem, ele vai tentar valorizar um bocado as suas estações, ele vai colocar aqui, não pode colocar nenhum cubo ali, porque não tem dividendos para isso, e agora vai deslocar a sua locomotiva, 1, 2, 3, recebe mais um carvão, e vai colocar mais um passageiro nesta estação aqui, e vai retirar esta peça aqui de fábrica, não tem dividendos, não pode colocar nenhum nos objetivos, e o turno deste jogador está terminado. E termina também assim a pequena gameplay, para vocês terem então a percepção de como é que o jogo funciona. Da minha parte é tudo, espero que tenham gostado da forma como eu vos expliquei este Cube Express. Já sabem, se quiserem continuar a acompanhar o canal, subscrevam, deixem o gosto e deixem comentários relativamente a este jogo. Da minha parte é tudo, até um próximo vídeo, joguem muito!